Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 27. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. As recompensas do reino. Então Pedro manifestou-se dizendo: Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Nessa passagem aqui, irmãos, os discípulos estão vendo o jovem rico ir embora. O jovem rico está indo embora. O jovem rico não quis renunciar ao seu dinheiro, à sua fortuna, seus bens, suas posses, seu status, seu reconhecimento, para seguir a Jesus Cristo. Ele não quis abrir mão de tudo isso para seguir a Jesus Cristo. Né, irmãos? Mas Pedro está virando para Jesus e está dizendo: nós deixamos tudo para seguir você, Jesus. Nós deixamos tudo para seguir você, Jesus. O que a gente vai ganhar? Aí ele não deixou tudo, mas nós deixamos. Nós abandonamos tudo para caminhar com Jesus Cristo. E é claro, né, irmãos, que se o jovem rico ouvisse uma coisa dessa, né, o jovem rico podia virar para Pedro e poderia dizer: mas abandonou tudo o quê? Você não tem quase nada, né? Para você é fácil. Seu tudo é praticamente nada. Então, para você é fácil dizer: nós abandonamos tudo para caminhar com Jesus. Aí eu queria ver se você tivesse o meu tudo, né? Minha riqueza, né? Minhas terras, minhas posses, todo o meu status, todo o meu reconhecimento. Aí eu queria ver, né? Se abandonar tudo. Então, é claro, irmãos, que pode parecer simples, né? Olhando a partir desse ponto de vista, né? É claro que a riqueza, irmãos, ela traz muito status, reconhecimento, muita bajulação, né? Muitas pessoas em volta ali, afagando o seu ego, né, irmãos? E as pessoas gostam desse tipo de coisa. Então, por isso que Jesus vai dizer nessa passagem mesmo que é mais fácil um rico passar, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né, irmãos? Então a riqueza, ela traz esse apego grande. Mas é claro, irmãos, que nunca é fácil renunciar a tudo, né? Ainda que o seu tudo seja quase nada, né? Nunca é fácil, né? Você pode pegar um rico milionário com alguns milhões na conta e ele renunciar aquele dinheiro, sabe? Vai ser uma tragédia, vai ser uma desgraça, porque, sabe, aquilo é a vida dele, ele lutou para ter aquele dinheiro ali. Então renunciar aquele dinheiro ali vai ser uma coisa terrível. Mas se você pegar um mendigo na rua, né, empurrando um carrinho do supermercado com um cobertor dentro, um pedaço de saco plástico dentro para fazer uma cobertura, assim, para quando chove, né, e algumas tranqueiras lá dentro, lá que ele acha que é importante levar, sabe? Se ele perder aquele carrinho ali, vai ser um desastre para ele também, irmãos. Sabe? Se ele perder aquele carrinho ali, vai ser como se ele tivesse perdido a sua casa, sabe? Tudo que ele tem está ali, vai ser um desastre, né? O milionário pode olhar para aquele carrinho de supermercado cheio de tranqueira e pode dizer: para esse aí renunciar a esse carrinho é fácil, né? Eu queria ver se fosse para renunciar a minha fortuna. Mas nunca é fácil, irmãos. Nunca é fácil, né? Por mais que o tudo seja quase nada, sabe, nunca é fácil, irmãos, renunciar às coisas para a gente caminhar com Jesus Cristo. Sabe, nunca é uma coisa simples. É por isso, irmãos, que
Por isso que é preciso tomar muito cuidado, irmãos, quando nós pensamos e acreditamos que para algumas pessoas é mais fácil se converter, né? A gente olha para a vida da pessoa e a gente fala, mas por que não renuncia essa cachaça? Né? Por que não renuncia essa vida miserável? Olha, na promiscuidade, olha essa vida miserável, sabe? No bar o dia inteiro, uma vida que desonra a Deus, olha, na bebida, nas drogas. Por que não renuncia uma vidinha miserável dessa? Não caminha com Jesus, sabe? Mas aquela vidinha miserável é o tudo daquela pessoa, né? Aquela cachaça é a alegria daquela pessoa, né? Irmãos, ficar no bar lá o dia inteiro lá, né? Viver uma vida na promiscuidade, sabe? É a satisfação do coração daquela pessoa, né, irmãos? É a alegria dela, é o conforto dela, é a satisfação dela, né? O que ela gosta de fazer. Então, por mais que as pessoas olhem e vejam uma vida medíocre, né, irmãos? Vejam uma vida que pode ser descartada, pode ser jogada fora, sabe, irmãos? Aquele que está vivendo aquela vida, não, para ele aquilo ali é tudo. Então nunca é fácil, irmãos, renunciar tudo para caminhar com Jesus Cristo, sabe, irmãos? Nunca é uma coisa simples. Por isso que a conversão depende de uma obra sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Quer seja no pobre, quer seja no rico, ninguém está em condições favoráveis, irmãos, para nascer de novo. Sabe? Ninguém pode dizer que é mais espiritual do que o outro, porque teve que renunciar a mais coisa do que o outro. Irmãos? Ninguém pode achar que está num nível espiritual mais elevado. Não, porque eu tive que renunciar um monte de coisa. Mas aquele ali não teve que renunciar muita coisa, não. Aquelas coisas ali. Não, irmãos. Ninguém está num nível espiritual mais elevado porque renunciou mais. Porque para renunciar tudo aquilo que temos, irmãos, somente através de uma ação sobrenatural de Deus. Somente através da graça. Somente através de um milagre. Se um milagre não acontecer, se uma ação sobrenatural de Deus não acontecer, sabe, ninguém vai renunciar a nada. Não importa, irmãos, quão pouco a pessoa tenha, ela não vai renunciar àquele pouco que ela tem. Né, irmãos? Então é por isso que os discípulos aqui, eles estão olhando o jovem rico que não quis renunciar a tudo que ele tinha, e eles estão comparando com a sua vida que renunciaram tudo. Para eles estão equiparando. Porque, apesar de ser nada para o jovem rico que eles tinham, para eles era muita coisa. Eram tudo que eles tinham. Né, irmãos? Então eles olharam, não, nós renunciamos tudo. Nós amávamos o que nós tínhamos. Aquela era a nossa vida. Era pouco, mas era a nossa vida. Nós renunciamos tudo, exatamente tudo, para seguir Jesus Cristo. Sabe, esse texto bíblico, ele é muito interessante, irmãos, porque Jesus Cristo vai falar para Jesus, mas e nós que renunciamos tudo, sabe, o que a gente vai ganhar? O que a gente vai ganhar? Né? Isso é muito interessante, irmãos, porque é muito fácil a gente renunciar tudo aquilo que a gente tem, por mais que o nosso tudo possa não ser quase nada. É muito fácil a gente renunciar tudo e a gente achar que agora Jesus Cristo nos deve. Né, irmãos? Achar que Jesus Cristo agora se tornou o nosso devedor. Né? A gente achar que Jesus Cristo está em dívida conosco por aquilo que renunciamos e por aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, irmãos, e é tão fácil as pessoas chegarem nessa conclusão que hoje em dia o que não falta são pessoas, são igrejas fazendo troca com Deus. Não vou fazer troca com Deus, né? Caminha com Deus aí, Deus abençoa, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, né? Você renuncia aí a sua vida de pecado, que aí Deus vai entrar com providência, que o milagre vai acontecer, né? Que a obra vai acontecer, né? Abandono, troca um pecado aí por um dom, né? Hoje em dia as coisas mais fáceis. Sabe, aonde é que as pessoas chegaram nessa conclusão? Né? Elas chegaram nessa conclusão, irmãos, baseado de que se elas renunciaram a alguma coisa, agora Jesus Cristo está devendo para elas alguma coisa. Né, irmãos? E Jesus Cristo devendo, sabe? Então é um relacionamento, irmãos, entre patrão e empregado. Nós somos os empregados, estamos trabalhando aqui para Deus, vivendo aqui uma vida que Deus gosta, e agora Deus como patrão tem que nos retribuir. Deus como patrão tem que nos pagar, tem que nos recompensar,
Porque afinal de contas nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, estamos lutando aqui contra o pecado, né? Estamos vencendo os vícios, estamos deixando de fazer algumas coisas, renunciamos isso, renunciamos aquilo. Agora Jesus Cristo tem que nos recompensar. Jesus Cristo agora está nos devendo, né, irmãos? Então é muito fácil, irmãos. Então, quando isso acontece, irmãos, há uma relação deturpada entre nós e Deus, né? Na palavra de Deus, irmãos, nós somos salvos pela graça, e unicamente pela graça, né? Não há ninguém salvo pela graça e salvo pelo seu esforço, né, irmãos? Salvo pelo seu trabalho. Não temos ninguém na palavra de Deus salvo pelo seu trabalho. Nós temos apenas pessoas salvas pela graça. E a partir do momento, irmãos, que nós temos uma relação deturpada com Deus, irmãos, isso implica de não estarmos no caminho correto que nos conduz, irmãos, à vida eterna, né, irmãos? Não há caminho correto, irmãos, quando nós achamos que Jesus Cristo está nos devendo. Porque se Jesus Cristo está nos devendo, não é mais na graça que nós estamos. E se nós não estamos na graça, nós estamos fora da palavra de Deus, porque não há merecimento, não há salvação por meio do nosso esforço, por meio da nossa capacidade, né, irmãos? E é muito interessante porque Jesus Cristo vai responder para Pedro. E a princípio, irmão, Jesus Cristo não vai repreender Pedro, né? Jesus Cristo vai responder para Pedro quando, com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a primeira coisa que Jesus Cristo vai dizer, ele vai falar sobre a recompensa que nós vamos ter por segui-lo, né? Se você quer saber a recompensa que vocês vão ter, então eu vou dar para vocês honra. Vocês vão se assentar em tronos e vocês vão julgar as 12 tribos de Israel, né? E não tem ninguém que vai deixar pai, mãe, casa, irmãs, terrenos, que não vai ganhar 100 vezes mais, sabe? Não tem ninguém, né, irmãos? Só que agora, irmãos, quando chega no último versículo, ele vai falar da advertência agora. Entretanto, só que tem um problema. Entretanto, porém, mas muitos primeiros serão os últimos, né, irmãos? O que Jesus Cristo está querendo dizer? Sabe, muitos desses que acham que Jesus Cristo está devendo para eles, sabe, esses pensam que são os primeiros, sabe? Já estão se vendo lá no céu, lá glorificado. Esses serão os últimos, sabe? Esses não vão se salvar, sabe? Não são esses que vão alcançar a vida eterna. Esses que acham que Jesus Cristo se tornou devedor deles, sabe, por aquilo que renunciaram, né? Que acham que Jesus Cristo está devendo eles pela maneira como eles estão caminhando, esses aí não vão alcançar a vida eterna, né? Então, irmãos, olha só onde é que vai parar, irmãos, esse evangelho de troca. Olha só onde vai parar essa mentalidade, irmãos, de nós acharmos que Jesus Cristo deve alguma coisa para nós, de que Jesus Cristo tem a obrigação de nos abençoar, né? Dos crentes dizendo, não, porque eu fui fiel, porque eu fiz a vontade de Deus, e eu fiquei firme, e Deus fez um milagre. Deus fez um milagre porque ele ficou firme. Deus fez um milagre porque ele perseverou. Deus fez um milagre porque ele é bom, porque ele se esforçou, né? Olha só onde é que vai parar esse evangelho. Vai parar em pessoas achando que são os primeiros, quando na verdade são os últimos, né? Então Jesus Cristo está falando está dando uma advertência que toma cuidado na maneira como você vive a sua vida cristã, sabe? Porque você pode achar que é o primeiro, quando na verdade você é o último, né? E as pessoas gostam muito dessa parte aqui, vai ganhar 100 vezes mais,
100 vezes mais. Olha só que maravilha, vai ganhar 100 vezes mais. Né, irmão? Só que o texto bíblico, irmãos, ele é um pouquinho complexo. Né? O texto bíblico não está simplesmente querendo dizer, você abandona tudo que você tem e ganha 100 vezes mais. Não é tão simples assim o texto bíblico. Então precisa encaixar Jesus Cristo aí no meio, né? Você abandona tudo que você tem por causa do meu nome e recebe 100 vezes mais. Você abandona tudo que tem por amor a Cristo e ganha 100 vezes mais. Por causa de Cristo e ganha 100 vezes mais. Sabe, então você não abandona tudo para ganhar 100 vezes mais. Você abandona tudo por amor a Cristo. E esse é o problema. E é aí que aqueles que estão fazendo troca com Deus vão tropeçar. Porque eles estão abandonando tudo para ganhar 100 vezes mais. Eles não estão abandonando tudo por amor a Cristo. Não, estou deixando de pecar aqui, mas eu fiz um propósito aí, que eu preciso, tá para ser uma causa na justiça lá aí, eu estou num propósito da santidade aqui, ixi, faz 2 meses já que eu não peco. Estou aqui, vamos segurando aqui, a hora que a causa na justiça, Deus vai ter que fazer, eu estou firme aqui que Deus vai fazer. Então aí que está, ele devia estar abandonando o pecado por amor a Cristo. Deveria estar congregando por amor a Cristo. Deveria estar louvando a Deus por amor a Cristo. Mas não, as pessoas estão congregando para resolver os problemas, né, irmãos? As pessoas estão lutando contra o pecado para receber uma bênção, para ver se as coisas melhoram, para ver se o relacionamento melhora, porque o relacionamento está uma droga, o relacionamento. Ixi, eu estou aqui numa campanha aqui de santidade aqui para ver se o problema resolve, né? Então, essa é a diferença, irmãos, daqueles que serão os últimos. É preciso viver uma vida cristã por amor a Cristo. Né, irmãos? Então, não há troca com Deus, irmãos. Glória a Deus. Sabe, vamos ser recompensados? Vamos, mas precisamos fazer tudo por amor a Cristo. E não porque seremos recompensados. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, olha só, e é muito fácil, irmãos, é muito fácil nós nos desviarmos no caminho da verdade. Sabe, é muito fácil, irmãos. Sabe, hoje em dia já é difícil falar para os crentes, irmãos, que eles são salvos pela graça. Já é difícil falar para os crentes que eles são salvos pela graça. Sabe, já teve vez de crente falar para mim, não, mas eu era uma pessoa boa também, né? Era uma pessoa boa, eu sempre fui uma pessoa assim, e nunca fui pro mundão, né? Então, tudo bem, salvo pela graça, mas eu também sou uma pessoa assim, boa, Deus deve ter me escolhido também por causa disso, né? Eu nunca fui uma pessoa assim que desejei o mal pro próximo, nunca fui uma pessoa assim que fiz maldade. Então Deus olhou lá do céu assim e falou, isso aí eu tenho que chamar, porque isso aí é muito bom, isso aí, e aí Deus me chamou. Já é difícil explicar para os crentes que eles são salvos pela graça. Eles já protestam com isso, né, irmãos? Parece óbvio, mas eles já protestam com isso. Agora imagina a dificuldade, irmãos, de falar para os crentes que eles se mantêm de pé pela graça. Glória a Deus. Sabe, irmãos, alguns até acham que são salvos pela graça. Irmãos, mas se manterem de pé pela graça, aí já é demais para eles. Não, irmãos, Deus fez a parte, Jesus fez a parte dele lá, e agora eu me mantenho de pé pelo meu esforço. Eu me mantenho em pé pela minha capacidade. Agora eu estou fazendo a minha parte aqui, né? Jesus Cristo fez a parte dele. Agora sai para lá, Jesus, deixa comigo, porque agora eu aprendi o caminho da santidade, eu aprendi o caminho aqui que honra e glorifica a Deus. As bênçãos que eu recebo porque eu estou caminhando, estou me esforçando aqui, estou fazendo aquilo que é certo. Então, muitos crentes acreditam que essa é a vida cristã, né, irmãos? E o que acontece é que há um relacionamento deturpado entre nós e Deus também quando isso acontece. Porque não adianta nada, irmãos, nós nos orgulharmos em Cristo por Ele ter nos salvado, e de repente nós estamos nos orgulhando em nós mesmos por acharmos que é a nossa capacidade que está nos mantendo de pé, né, irmãos? A gente vira para nós mesmos e fala, estou orgulhoso de mim esse mês, hein? Venci aquele pecado lá, estou caminhando agora de acordo aqui com os mandamentos aqui, deixei de pecar, estou firme, como eu estou orgulhoso de mim mesmo, do meu esforço, viu? Maravilha, sabe? Não, irmãos, é preciso nos orgulharmos apenas em Cristo, né, irmãos? Dele é toda honra, todo louvor
e toda glória. Glória a Deus. Não dá, irmãos, para nós começarmos nos orgulhando em Cristo e de repente estarmos nos orgulhando em nós mesmos, na nossa capacidade, na nossa condição, no nosso esforço. Então, irmãos, nós somos salvos pela graça e nós nos mantemos de pé também pela graça. Né? Muitos primeiros serão os últimos. Né? As pessoas, irmãos, as pessoas já se enxergam lá na glória. Né, irmão? Já se enxerga salvo. Já está se vendo lá no céu, lá. Sabe, irmãos? E é como se não existisse o período de tempo entre o chamado e a glorificação. Né? Os crentes não se preocupam. O que eles devem fazer entre o chamado e a glorificação? Né? Entre o chamado e a glorificação, irmãos, é nosso dever abandonar tudo por amor a Cristo. Glória a Deus. Né, irmãos? Entre o chamado e a glorificação, irmãos, é preciso, irmãos, renunciarmos o pecado por amor a Cristo. Entendermos que somos salvos pela graça e que nos mantemos de pé pela graça. Essa é a nossa vida, irmãos, do nosso chamado à nossa glorificação. Né, irmãos? Então Pedro aqui já estava querendo juntar ponto, querendo ganhar ponto com Deus. Né? As pessoas estão abandonando o pecado para juntar crédito com Deus. Você junta crédito com Deus, aí quando surge um problema, você tem o crédito ali, Jesus resolve o seu problema, porque Ele está em dívida com você, você tem um crédito ali. Não, irmãos, tudo aquilo que nós recebemos é pela graça, irmãos. Sabe, se nós recebemos alguma bênção, se as coisas estão dando certo, é pela graça, não é porque você merece, não. Né, irmãos? Se nós estamos firmes caminhando com Deus, é pela graça, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa condição, não. Sabe, irmãos, nunca é pelo nosso esforço, nunca é pela nossa dedicação, é sempre pela graça. Sempre pela graça, irmãos. E vai terminar dizendo: e muitos últimos serão primeiros. Né? Os publicanos, os cobradores de impostos, as prostitutas, né? Eles são os últimos. De repente Deus move o coração deles, Deus dá um coração para eles crerem, né, irmãos? Eles abandonam o pecado e de repente eles são os primeiros. Sabe, irmãos, eles entendem que foram salvos pela graça, porque eles não tinham capacidade nenhuma neles. Sabe, irmãos, eles entendem que se estão perseverando anos e anos e mais anos firme ali, eles entendem, irmãos, que estão perseverando pela graça também. Porque se não fosse pela graça, eles voltavam para a vida que eles tinham antes. Glória a Deus. Né, irmãos? Por isso que aqueles que nascem emocionados, aqueles que se convertem pela emoção, sabe, eles morrem quando a emoção acaba. Né? Não, eu vou caminhar com Deus agora e chora. Eu vou caminhar com Deus agora, é a vida para Cristo agora, a vida. De repente, cadê a vida para Cristo? Cadê eu caminhar com Deus? Ih, já passou, era só emoção. Sabe, irmãos, aqueles que nascem de novo não se convertem pela emoção, irmãos. Eles recebem um coração para crer. Sabe, irmãos, e isso é visto quando eles perseveram diante da dificuldade, diante da prova, diante da luta. Sabe, irmãos, quando os meses passam, quando os anos passam, eles permanecem ali de pé. E os últimos, que serão os primeiros, eles estão entendendo que foram salvos pela graça e que se mantêm de pé pela graça. Eles estão o tempo inteiro, depois de anos, eles vão dizer: se eu estou de pé, é por causa da graça de Deus. Porque senão eu voltava para aquela minha vidinha de antes. Até hoje eu só não voltei para a minha vida de antes porque Deus colocou um coração para mim crer. Porque senão eu não estaria aqui. Como é que eu estou aqui? A minha vida era uma vida miserável lá no mundo, sabe? E é aquela vida miserável que eu amava. Né, irmãos? Os primeiros acham que são bons, acham que são capazes, acham que são merecedores, acham que estão num nível espiritual elevado, né? Jesus até salvou eles, mas agora é eles mesmo que estão caminhando, os outros não. Sabe? Os últimos, que serão os primeiros, eles entendem: não, quando Deus me chamou, eu percebi a condição miserável em que eu estava. Sabe, eu nunca me liguei para esse negócio de caminhar com Deus, buscar Deus. Meu negócio era um pecado, lá na lama mesmo. Mas quando a graça me alcançou, sabe, eu mudei.
e eu fui transformado, eu fui regenerado. Né, irmãos? Então é bom, irmãos, a gente rever como nós estamos vivendo a nossa vida cristã o tempo todo, porque nós temos essa tendência, irmãos, de achar que em determinados momentos é a nossa força que está caminhando, a nossa força que está nos sustentando. Sabe, nós somos inclinados para isso, achar que existe algum mérito em nós, existe alguma capacidade. Não, deve ter uma capacidadezinha aí, alguma coisinha que eu devo ter. Sabe, irmãos, nós temos essa tendência de ser religiosos, de ser legalistas, de nos enxergarmos assim, especiais, fazendo a nossa parte. Sabe, é natural da gente caminhar para essa direção. Sabe, irmãos, quando os salvos caminham para outra direção, sabe, quanto mais eu conheço a Cristo, mais miserável eu me vejo. Mais eu vejo que é a graça de Deus mesmo. Mais eu vejo que foi a misericórdia de Deus que me salvou mesmo. Sabe, é só Deus mesmo para fazer esse milagre na minha vida. Sabe, nós temos que fazer esse caminho, nos enxergarmos cada vez menores e Cristo cada vez maior. Sabe, irmão, não o oposto, né? Nós maiores, né? Se achando cada dia mais espiritual, cada dia mais forte, cada dia mais inteligente, cada dia mais dedicado, cada dia mais santo, e Jesus Cristo cada dia mais pequenininho. Né? Jesus Cristo me salvou lá, agora nem preciso mais dele. Agora estou tão forte, estou tão firme, estou tão espiritual aqui que eu nem sei onde Cristo está mais. Não, irmão, nós fazemos o caminho oposto. Cristo cresce e nós diminuímos cada vez mais. Nós enxergamos a nossa miserabilidade cada vez mais. E quando isso acontece, irmãos, enxergamos que é a força de Deus atuando dentro de nós, nos conduzindo, trabalhando, irmãos, e fazendo não apenas com que a gente se salvasse, mas fazendo com que a gente permaneça de pé, dia após dia. Né, irmãos? Por isso que muitos crentes caem. Muitos crentes caem porque Deus precisa mostrar para eles, irmãos, que eles não são fortes do jeito que eles imaginam, que eles não são tão especiais do jeito que eles imaginam. Né? Muitas vezes os crentes parecem tão espiritual, tão fervoroso, é tão dedicado, então de repente, nossa, mas pecou lá, meu Deus, mas que coisa abominável que o crente fez, traiu lá. Então era especial demais, era forte demais, sabe, era bom demais, né? E o que acontece, irmãos, é que na dificuldade, né, diante da prova ali, da tentação, esses são os primeiros que perecem, esses são os primeiros que caem. Mas os crentes que têm um coração para crer de verdade, na dificuldade, irmãos, eles vão logo para Jesus. Jesus, me ajuda, porque eu não consigo lidar com isso aqui, Jesus. Ó, isso aqui está me afligindo, isso aqui está me oprimindo. Se não for para a graça, eu pereço. Ele está lá dia após dia pedindo pela graça de Deus, porque ele sabe que não tem força nenhuma. Ele sabe, Jesus, se você me deixar um segundo, meu Deus do céu, eu caio, eu pereço, eu volto para a minha vida de antes. Sabe, irmãos, essa é a nossa vida, irmãos, aos pés de Jesus Cristo, dia após dia, enxergando a graça dele que nos salvou, nos mantendo também a cada dia. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.